Meus queridos, abram sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A carta de Tiago, capítulo 1. E você que for pegando, abrindo, por favor, ponha-se de pé em reverência à Bíblia, à palavra de Deus. A partir de hoje eu vou estar trazendo uma série de mensagens em cima da carta de Tiago. Hoje colocarei em exposição Tiago capítulo 1. Então gostaria muito que os irmãos estivessem estudando, estivessem dando uma lida na carta de Tiago, certo? Porque essa carta é muito atual para os dias de hoje. Como impressionante a atualidade da palavra de Deus. Eu costumo dizer, onde aprendi no seminário batista, e realmente o professor dizia sempre isso. Muitos livros foram escritos, muitas teorias foram criadas, e todas elas passam. Mas como a Bíblia é diferente de tudo isso, porque é um livro espiritual que não fica desatualizado. Serve para qualquer época, para qualquer século, para qualquer momento. Ela não fica desatualizada, certo? Ela é um livro espiritual, lembre-se disso. É um livro espiritual, altamente espiritual a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorice o irmão, abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, provado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu filho. Senhor Deus eterno, graças te damos pela tua palavra, e que esta palavra cause e faça o efeito necessário em nossas vidas, primeiramente a mim, como espada de dois gumes, que penetre os nossos corações, juntas e medulas, e vá até o nosso espírito e preencha, meu Deus, todo o nosso ser. E que do Espírito, meu Deus, essa palavra possa, o Senhor, encher as nossas mentes e corações e tirar toda a bobagem, fazer aquela faxina, aquela limpeza em nosso caráter, para que possamos viver com saúde diante do Senhor, saudáveis na tua presença, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha reflexão hoje, dessa série de mensagens de Tiago, é: toda provação, quando não provocada ou procurada pelos homens, tem a aprovação de Deus, e o aprovado receberá a coroa da vida. Vou dizer mais uma vez, só para você se afeiçoar o texto: toda provação, quando não provocada ou procurada pelos homens, tem a aprovação de Deus, e o aprovado receberá a coroa da vida. Então, o que é que nós entendemos disso? Toda provação, quando o homem não provoca, quando o homem não procura, porque tem coisas que o homem procura, tem coisas que o homem atrai para si, ele busca, ele provoca para si, entendeu? E estas provações o homem não pode dizer que foi Deus, porque ele chamou para si tais problemas. Então, como é que eu e você podemos discernir, entender qual é a provação que é dada por Deus, que é dada pelo diabo, que é dada e que foi provocada por mim mesmo? Tem sim, tem tudo a ver. Tem pessoas que muitas vezes provocam problemas para si e depois fica gritando diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou na provação, mas foi ela que se colocou naquela provação. Vamos dar aqui um exemplo. Um exemplo bem simples e contundente. É como, por exemplo, alguém chega para você com um mexerico, com uma conversa, com uma fofoca, uma coisa grave, e você dá ouvidos e você leva essa conversa à frente. Você está trazendo para si o quê? Um problema bem grande. Isso é uma provação na qual a pessoa provocou para si. Ela não pode dizer que foi Satanás, nem pode dizer que foi Deus. Certo? A outra é que o diabo provoca. O diabo provoca provações na vida do ser humano. O diabo, ele é especialista em colocar o homem em provações. Porém, toda provação que o diabo vai trazer sobre a vida do homem, cirandando sobre a sua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. A semelhança de Jó, por exemplo, ficou o exemplo lá no capítulo 1 de Jó, que o autor lá diz, o próprio Jó, escrevendo sobre aquele momento que ele passou, ele dizendo que quanto Satanás veio tanto rodear a terra, porque o diabo ele não fica descansando numa rede, ele fica de rodear a terra. E aí ele, certo, viu a vida de Jó, viu um homem íntegro, viu um homem justo, todas as qualificações que agradam a Deus naquele homem. E aí ele foi para Deus, ele não foi diretamente, já colocou Jó à prova, não, ele foi pedir permissão a Deus. Olha, posso... Né? Aí Deus mesmo, Deus é quem traz essa questão impressionante, como Deus disse: você viu no servo Jó, você andou, você passeou pela terra, você foi na China, você foi na Coreia, você foi em continente asiático, você foi tudo quanto é canto, mas você viu um homem chamado Jó, um homem chamado Jó que é justo aos meus olhos. Esse homem me alegra, esse homem me deixa feliz, porque esse homem é um homem íntegro, é um homem que me traz alegria ao coração. Aí o diabo, astutamente, lógico,
né? E disse assim, diz, olha o texto lá que você vai ver, a história está toda lá. Ele diz assim, ele, trazendo em poucas palavras, ele tem de tudo, né? Ele tem isso, ele tem aquilo, está tudo perfeito na sua vida, ele está tudo tranquilo, saúde lá em cima, dinheiro, empregados, família, está tudo perfeito na vida de Jó. Então por quê? Ele é justo e íntegro na sua presença, porque está tudo muito tranquilo na vida dele, está tudo perfeito, tudo em harmonia. Hoje as pessoas querem muitas coisas perfeitas, então estava a vida de Jó perfeita, né, naquele momento. Jó tinha um temor tão grande sobre o pecado que ele sacrificava já pelo pecado antecipado, até pelos seus filhos, para você ver a integridade desse homem. E aí Deus disse, mas eu permito que você permite que eu toque nele? Já diz a Deus, sugere, só não permite que você toque na vida dele. E aí, o quadro de perfeição na vida de Jó começa a ser diferente, certo? Passa a ser um quadro de perturbação e de provações pelo diabo. E aí, em detalhe, entra a permissão de Deus também. Note que a permissão de Deus, ou seja, em tentar, porque a Bíblia diz aqui que Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém prova, coloca em tentação, como nós vimos no texto, mas Deus permite que o homem seja tentado e seja provado com a sua aprovação. Então Deus, ele permite, havendo a sugestão do inimigo, que é o diabo. Ok? O texto aqui em questão também dá para nós percebermos algumas coisas interessantes. Aqui é uma carta direcionada a uma igreja que está com certos problemas. De cara nós vamos dar para perceber os problemas dessa igreja. Se você observou bem o texto detalhadamente, você vai ver que tem uma igreja com problemas entre o avarento, o pobre, certo? Problemas entre pessoas passando provações de todos os tipos, com certeza financeira, porque os ricos estavam esnobando os coitados dos pobres. Dá para você notar isso no texto. E que igreja é essa? Onde uma comunidade cristã, as pessoas ficavam, os ricos humilhando os pobres, de cara. E aí, Tiago, ele coloca muito contundente, olha, você que é rico, não fique se exaltando com a sua riqueza, porque essa riqueza pode passar. Se você coloca toda a sua sustentabilidade psicológica, emocional, espiritual na sua riqueza, um dia, numa crise financeira, tudo isso vai por água abaixo. Não é verdade? E aí ele também não deixa passar o pobre. Ele vai para o pobre e diz assim, olha, você pobre, tenha dignidade na sua pobreza. Ou seja, não fique reclamando da vida, murmurando, porque por ser pobre, nem se sinta humilhado, porque o rico está lhe humilhando, mas se sinta digno por ser pobre. Aí hoje em dia, no nosso contexto hoje, dificilmente eu não me recordo de ver nenhum pobre ter dignidade da sua pobreza. Eu não me recordo. Vocês tiverem assim, fizer um esforço aí, uma ginástica cerebral, vocês tentem assim me informar depois qual é o pobre que tem dignidade de ser pobre, porque o texto aqui mostra que Tiago está aconselhando que a pessoa se sinta bem em ser pobre, porque isso é uma dádiva de Deus. Então, hoje em dia, não consigo, mesmo fazendo uma ginástica forçosa na minha mente, eu não consigo agora me recordar de alguém que sinta-se bem em ser pobre, mas está aqui Tiago dizendo que é bom que a pessoa se sinta digna em ser pobre. Tá? É interessante. Ok, meus queridos? Vou pontuar algumas coisas que eu posso aqui expondo diante de vocês, que eu acho necessário, sobre o texto. Primeira coisa, como recorrer a Deus. O texto mostra claramente como se deve recorrer a Deus nos problemas. Claramente o texto nos mostra como a gente deve recorrer a Deus nos problemas. Número 2, o texto também nos mostra como comportar-se nas circunstâncias problemáticas e prósperas. Como é que deve ser o comportamento nesse momento? O texto também mostra como considerar que todo mal é procedente do homem, certo? E todo bem vem de Deus.
Pode observar, observe o texto, você vai ver que o homem produz o mal, certo? Para si mesmo, causa problema, e Deus providencia sempre o bem, certo? 4. Podemos ver também como deve se vigiar contra o temperamento leviano, pessoas que têm um temperamento leviano, e como receber a palavra de Deus com mansidão e não com outro sentimento, certo? O texto mostra que a gente tem que combater aqueles sentimentos levianos, pecaminosos, e fazer o quê? Mostrar e também receber com mansidão a palavra, onde tem muitas pessoas que, quando recebem a palavra de Deus, tem pessoas que não ficam mansas. Já percebi que existem pessoas que ficam aborrecidas ao receber a palavra de Deus. E o texto aconselha que a gente tem que ficar mansos, humildes em receber a palavra de Deus. Como deve ser o proceder, o viver, o dia a dia, certo? A diferença entre as pretensões vãs e a verdadeira religião. Ou seja, como é que é o comportamento de uma falsa religião e de uma religião que agrade a Deus. É assim que conclui essa primeira parte do texto de Tiago, tá certo? Então, o número 1 aí, diante disso que nós vamos ver hoje no livro de Tiago, as provações dessa vida, encaradas com alegria e firmeza, além de produzir grande sabedoria, nos traz grande satisfação. É isto que Tiago está colocando para aquela igreja com aqueles problemas ali. Ele está dizendo o seguinte, olha, que as provações daquele momento, da vida, de tudo o que está acontecendo, Tiago está dizendo, através da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que as provações não é para produzir aborrecimento, murmuração, não é para produzir nas pessoas reclamações, não é para produzir contendas, brigas, não é para produzir essas coisas. A provação ela é para produzir em nós alegria. Alegria. Você veja bem no texto da palavra de Deus, vários momentos da Bíblia, certo? Você vê onde Paulo está sofrendo, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Aonde ele está levando chibata e chicote, ele está dizendo: eu me alegro no Senhor, eu sentindo dor, porque é claro que a pessoa não vai ficar rindo no momento de uma bofetada, no momento de uma chicotada. Mas ele está dizendo: olha, eu me alegro no Senhor por estar passando isso, porque não era produzido por Paulo aquela provação, era produzido pelo tentador que queria impedir os planos de Deus na vida de Paulo. Você está entendendo? Quando Paulo e Silas estão lá no cárcere, certo? Presos, depois de terem apanhado, a Bíblia mostra que eles fizeram o quê? Choraram a noite toda, murmuraram, e foi isso que fizeram? Não, a Bíblia mostra que eles cantaram, eles louvaram ao Senhor, e muito forte, e espiritualmente tão forte, que aquela prisão foi sacudida, e eles, se quisessem fugir, eles tinham fugido. E eles não fugiram. Até nisso eles foram obedientes, ficaram lá. E o carcereiro converteu-se. E a família do carcereiro, certo? Por quê? Porque eles sabiam que nas provações, no momento das tribulações, meu irmão e minha irmã, não é para nós ficarmos baixando a cabeça e achando que somos derrotados. Não, é para que nós pensamos o seguinte, é que isso é um motivo de alegria, porque essa provação vem do tentador e foi permitido pelo meu Deus. É porque Deus, além de querer me ensinar alguma coisa, Ele tem, com certeza, após essa provação, uma coroa da vida para mim. Você está entendendo, meu irmão? Isso o que Tiago nos traz, através da palavra de Deus. E aí, a primeira coisa que a gente vê dentro disso é que os irmãos daquele momento, certo? Tinha que ter uma grande alegria. Não se sabe assim detalhadamente o problema, mas com certeza, historicamente provando, o problema era tão explícito quanto a riqueza e a pobreza, a humilhação do rico para com o pobre. Existia um incômodo tão grande quanto a isso. E essas pessoas não se ausentavam da igreja, estavam lá como joios
perturbando o trigo, como joias castigando o trigo, estavam lá. E essas pessoas, além dos problemas de não terem dinheiro, além dos problemas de terem algum tipo de doença, de viverem limitadas por que tinham, passando fome, certo? Ainda tinham que chegar na igreja e aguentar, suportar em amor aquele joio que estava humilhando eles pelos ricos. É impressionante, mas é a palavra de Deus. Existia isso na época de Tiago? Está aí a Bíblia dizendo. Está aí a Bíblia explicitamente mostrando. Existia isso na época de Tiago. A gente pensa que tudo que é ruim só existe na nossa época, no nosso contexto. Não, nesse tempo principalmente. Né? Imagine você conviver todo momento que você vai para a igreja, você pobre. Imagine você conviver com alguém que fica zombando de você por ser pobre. Você já se colocou numa situação dessa? E coloque aí para você ver uma situação dessa. E aí você tem como pastor, como líder espiritual, como bispo da igreja, Tiago, o irmão de Jesus. Provavelmente o irmão de Jesus, filho de Maria. Aí você tem ele dizendo assim: olha, você que é pobre, suporte, porque está esperando por você um prêmio muito maior do que essa riqueza, esse tesouro que tem na terra. Jesus disse que o tesouro que as pessoas têm na terra pode enferrujar, pode se acabar, é cobiçado pelos homens. Não é verdade? Ou não é verdade, meus irmãos? É verdade, está na Bíblia. Jesus disse que o tesouro que nós juntamos é cobiça para os ladrões, certo? E Tiago está trazendo esse ensinamento para a sua igreja, dizendo: olha, o mestre disse, se você é pobre, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E você não tem que murmurar, reclamar. Essa é a cruz, esse é o estigma, essa é a marca de Cristo da sua vida. Você tem que suportar isso, você tem que viver isso, este sofrimento, você tem que viver essa situação, e com um tempero chamado alegria. Não é com murmuração, não é com tristeza, não é com escândalos, não é com revolta, porque tem muita gente que se revolta. Tem muita gente que se revolta com Deus e sai esbufeteando para tudo quanto é canto. Eu quero lá saber de igreja, eu quero negócio. Está dizendo aqui, meu irmão, com alegria, com gozo. A sua versão está com gozo, a mesma coisa que alegria, com satisfação, sabe? Não é o sadomasoquismo, não, sabe? Não é sadomasoquismo, não, meu irmão. Não é a pessoa que apanha e sente prazer, não. É a alegria espiritual, é a pessoa que contempla o futuro, sabe? Ela contempla o futuro. Estão me maltratando, estou passando por provações, mas veja bem, o futuro que me espera. O que é que me espera no futuro? Uma coroa da vida eterna. À mesa eu vou estar sentado com Abraão, Isaac e Jacó, e com o Cordeiro de Deus. Então não tenho que estar me preocupando com as coisas desta vida. A minha alegria é muito maior, a minha fé é muito além, é muito superior a tudo isso. Sei que talvez você esteja pensando assim, mas é bom, é muito fácil, pastor. Se eu falar aí, às vezes a pessoa pode se perguntar assim, mas é muito fácil falar isso aí para o senhor, né? Que é pastor, talvez você diga, é muito fácil para o senhor estar relatando isso. E eu vou dizer para você que não é fácil não, certo? Porque é muito cômodo. A gente, que eu já fui um ouvinte sentado na cadeira, e é muito cômodo a gente olhar para o pastor e dizer assim: nossa, se eu fosse pastor eu fazia assim, certo? E eu disse muito isso no meu coração e na minha mente com o meu pastor: eu faria melhor, eu faria desse jeito, eu estava pecando. E eu quero dizer uma coisa para você: experimenta por 6 meses para você ver. Abdique da sua vida cotidiana que você tem em costume, fique 6 meses só servindo ao reino de Deus, que você vai ver. Aí você diz para mim como é que pesa essa cruz. Se é que você consegue levantar a cruz do ministério, se é que consegue levantar ela do chão, viu? Porque o detalhe é você conseguir levantar ela do chão. Não é nem carregar, é primeiro levantar. Tente levantar ela do chão. Meu irmão, a gente quando é ouvinte,
tudo muito bom, você que está aí é muito tranquilo, meu irmão. Mas quem está é visto por todos. Tudo que a gente faz é contemplado por todos. Qualquer coisa que fala que gera uma polêmica, tem que dar explicação do que falou, entendeu? O que veste, tem gente que censura, tem outros que entendem, e assim a gente vai vivendo a vida e fora outras coisas mais, tá? Infelizmente é assim. Quando se anda a pé, é uma forma. Quando digo que tem um carro, as pessoas vão ver de outra forma. Eu já sei disso. Eu cheguei agora da onde eu estava, né? Não vou colocar o detalhe, mas onde eu fui, certo? Esses dias, e alguém perguntou pelo carro, né? E eu disse, rapaz, por enquanto eu não vou mexer com isso não. Aí eles me veem de um jeito, mas eu tenho certeza que no dia que eu tiver um carro, já vão me ver de outro. Isso é triste, né? Sabe, porque o desejo que a gente tem, que é muito raro isso, não são poucos, é que a gente quer que as pessoas nos vejam como vê Jesus. Sabe? O desejo de alguns, não é de todos. Sabe? É ter aquele privilégio que Pedro teve, que no momento da aprovação que Jesus estava passando, quando foi preso, alguns olharam para Pedro e disseram assim, olha, tu é um deles. A gente precisa ficar um pouco tão parecido com Jesus que até as pessoas às vezes são deles. Não tem como correr disso, não. São deles. É esse o desejo do meu coração. Do meu coração é esse o desejo. Eu não quero parecer com ninguém, a não ser com Jesus. Tem muita gente querendo parecer com muita gente, até com personagens da Bíblia. Deus me livre, querer os problemas de Paulo para mim. Deus me livre querer os problemas de Jó para mim, e nem os de Davi. Pelo amor de Deus. Eu não quero nenhum desses, eu nem me inspiro neles. Eu quero dizer aqui para vocês, a minha inspiração é Jesus. Eu quero só isso. Eu quero ser Ele, eu quero ser como, porque ser Ele não tem como, só teve um. Ser como Jesus. É fantástico, porque todos os discípulos imitavam o Mestre. E por que eu tenho que imitar os discípulos? Se a Bíblia diz que eu tenho que imitar o Mestre. Certo? Então, meus queridos, uma outra coisa que a gente vê nesse texto, certo? Essa primeira parte de 1 a 11, nós vimos tudo isso, essa questão da aprovação, certo? E da aprovação de Deus, né? Agora, nós vamos para o ponto 2, a parte 2. Ele diz assim, eu desenvolvi a seguinte frase: bem-aventurado é o homem que sofre e suporta com perseverança a aprovação. Olha, bem-aventurado é o homem no sentido geral universal. Isso inclui homem e mulher, certo? Não é só o sexo masculino. Bem-aventurado é o homem que sofre e suporta com perseverança a aprovação. Eu fico pensando nessa frase e ao mesmo tempo me dá uma angústia no coração, porque eu já fui implantador de igrejas. Eu já peguei lugares onde nada tem. Aluga-se um prédio, fica só as cadeiras, só o som e não tinha ninguém. E começar do zero. Já peguei lugares assim. E vou dizer uma coisa para você, o que mais dói nesses casos, sabe o que é? É quando a gente está trabalhando com uma pessoa e a pessoa está naquela força, naquela fé, naquela perseverança, você está sentindo que a pessoa vai para frente, está sentindo que ali vai sair um crente genuíno, e de repente, 1 ano, com 6 meses, a pessoa abandona a fé, e você olha assim, meu Deus, quanto trabalho eu tive, quanto que eu subi, quanto que eu orei, quanto que eu jejuei por essa pessoa, quanto que eu pedi a Deus por essa pessoa, quanto que eu visitei essa pessoa. Nós passamos muito por isso. Hoje em dia as pessoas, um fiasco, um pedaço de unha, um farelo, uma poeirinha de provação. As pessoas estão abandonando a fé assim, como quem muda de casa, de uma casa para outra. Estão abandonando a fé rapidamente. As pessoas hoje não estão querendo pagar o preço pela aprovação. As pessoas hoje querem um conforto. As pessoas hoje querem ir para a igreja e, eu não quero me envolver com nada. Tem gente que faz até isso. Não vou me envolver com problemas. Me envolver com igreja e me envolver com problemas.
eu não vou me envolver com esse negócio. Tem gente que pensa assim. E eu quero dizer para você, realmente, meu irmão, você está pensando certo para você, mas para Deus não. E eu quero dizer além do mais, se Deus desafia você a realmente se envolver. Deus desafia você a realmente arrumar mais problemas para você. Porque isso é louvável dentro de Deus. Você se envolver com uma igreja, que é a igreja de Deus, realmente é louvável. Certo? Porque a Bíblia diz que dos covardes não é o reino dos céus. Dos tímidos não é. Tem que se envolver, meu irmão. Tem que abrir o coração, a mente e dizer, olha, eu estou numa comunidade onde tem pessoas têm problemas, onde tem problemas, tem pessoas. Você está entendendo? Então eu vou me envolver sim. Onde tiver uma oportunidade, eu estou ali. Tem que se envolver, meu irmão, não tem que se excluir. Porque é muito cômodo, repito a você, é muito cômodo a gente ficar só de espectador, só observando. É muito cômodo isso, é fácil, viu, ser cristão assim, viu? Eu passei uma época da minha vida assim. Eu passei um ano só espectador. Tudo eu olhava, tudo eu observava, eu não me envolvia. Mas eu entendi, não tem que se envolver. Nossa, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, por que eu não vou me envolver com as coisas de Deus? É assim mesmo, é uma comunidade de pessoas. A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma indústria, a igreja não é nada dessas coisas, a igreja é um hospital. E a gente sabe que do médico deste hospital, certo? O mais humilde que existe dentro dele, todos são doentes diante de Deus, ninguém é maior do que ninguém. Ao contrário desse texto aqui, os ricos, eles se sentiam maiores, eles se sentiam poderosos. Não estou dizendo aqui que riqueza é errado, eu estou afirmando aqui aquele que usa da riqueza para humilhar os outros. Porque tem muitos ricos que são mais humildes do que muitos pobres, e eu conheço muito pobre que só anda a pé porque é o jeito, e só fala com as pessoas que é o jeito, e só trabalha porque é o jeito. Ou seja, isso não é uma questão de riqueza ou de pobreza, é uma questão de caráter, não é verdade? É uma questão de caráter, de personalidade, certo? Tem pessoas que são pobres, mas que são extremamente soberbas e orgulhosas, certo? E tem pessoas que são ricas e são extremamente humildes, certo? Servas de Deus. E vice-versa também, não é? Porque quem não sabe usar a riqueza, com certeza vai afundar na ruína, certo? Do seu orgulho, da sua soberba. Bem-aventurado é o homem, meu querido. A Bíblia deixa muito claro aqui que bem-aventurado é o homem, certo? Que sofre e suporta com perseverança toda a provação. O que é que ele vai receber disso? Coroa da vida. Olha, eu poderia chegar aqui para você e dizer assim, olha, essa provação, você que está aí, passando talvez um momento de câncer, pessoas estão passando por isso. Sobrinha de Helena, por exemplo, está na UTI agora, certo? Ela está lá no hemodiálise, pesada, certo? Eu poderia chegar e trazer uma palavra dizendo assim, olha, realmente, olha, a coroa da vida, fazer uma interpretação errada, a coroa da vida é o seguinte, Deus vai te levantar, e Deus pode fazer isso, mas eu estava sendo um agente da mentira, sabe? Usar o texto para o pretexto de dizer uma mentira. Eu não posso fazer isso. A coroa da vida aqui está falando o seguinte, da vida eterna, meu querido, o prêmio que nos cabe, da vida eterna. Ou seja, direciona Tiago a palavra mais para os pobres, dizendo, olha, essa provação que você está passando, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, você é feliz demais, regozije-se no Senhor, porque além de você ser de Cristo e ser pobre, e estar padecendo tudo isso, e sofrendo como cordeiro de Deus calado, indo para o matadouro ser imolado, dê graças ao Senhor, porque se você mesmo assim nessa vida não receber aprovação de bem nenhum, não ter bênção material nenhuma, não ter bênção financeira alguma, saiba que tem um prêmio para você, a coroa da vida eterna, e essa não tem ninguém que tire de você. Essa Deus
Deus e me deu, e ninguém vai tirar de você. É seu. É seu. Mas acredite, meu querido, enquanto há vida, há esperança. Você pode viver o melhor de Deus, mesmo sendo pobre, ainda. Eu não estou dizendo aqui, agora, meu irmão, você vai virar, vamos fazer aqui um clã, vamos criar uma tribo aqui, a tribo dos miseráveis. Eu não estou dizendo isso aqui, não, meu irmão. Eu não estou aqui criando uma nova ordem, amém? Não estou dizendo aqui, vamos criar uma nova ordem, a ordem dos miseráveis, moribundos, andam a pé, não queima todas as roupas e sai por aí, feito rico, barba grande. Não estou dizendo isso não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o seguinte: se lhe cabe a cruz de viver a vida toda assim, pagar o preço até o final para que sua alma não se perca, é melhor que você seja um bem-aventurado, persevere até o final, Deus lhe mantenha assim, você receba a coroa da vida. Amém. Não tem dinheiro que pague a você, que pague por você a Deus, para você receber esse prêmio. E saiba, não tem coisa melhor, e você não pode negociar esse negócio. É a coroa da vida dela. Tudo passa, sabe? Tudo passa. E se você parar para pensar agora no que eu vou dizer agora, você vai entender. Tudo passa. Até a morte, para nós também passa. E no final, para nós, que somos de Deus, a igreja do Senhor, o final para nós não é trágico. Você sabia disso? Todos, o final é feliz. Você já parou para pensar nisso? Você sabia disso? Todo final para nós é feliz. Não existe tragédia para nós. Só felicidade. Porque para nós, o que é a morte? É um lamento? É uma derrota? É uma destruição, meu irmão? É não, meu irmão. A morte é apenas o trampolim para uma alegria que já é minha, que é a vida eterna. Não tem provação que resista a isso. Meu querido e minha querida, não tem provação nessa vida que resista, certo? A tudo que Deus preparou para nós. Você acha que Deus vai deixar a pessoa sofrer no final? Um Deus cruel e carrasco, que ainda lança-me no inferno. Eu não creio nesse Deus. Ele nem existe. Isso não é Deus. Para o crente em Jesus, mesmo que ele passe a vida de sofrimento, talvez, meu irmão, uma forma de Deus segurar a pessoa da fé. Tem pessoas que têm que ficar sob provação para Deus segurar na fé, porque se der para ele alguma coisa a mais, ele pode chutar o pau da barraca, desculpe o termo, chutar o balde e dizer: agora pronto, agora eu vou curtir tudo que eu sofri na vida, sabe? Agora que eu estou próximo, eu estou rico, quero lá saber de Deus e de igreja, eu quero lá saber desse negócio, eu vou agora curtir. Então talvez, meu irmão, Deus faça com que a pessoa permaneça naquela provação, para que a alma dela seja perdida. Eu me lembro de um texto lá em Coríntios, em que Paulo tem uma situação complicadíssima na igreja de Coríntios. Acho que em Coríntios 5. Situação complicadíssima. O rapaz está tendo um caso com a esposa do pai. Forte, né? Isso é triste. Isso na época de Jesus, na época de Paulo. Será que isso existia? Não. Mulher adulta existia na época de Jesus? A Bíblia diz que foi uma apanhada até no ato, na hora. Sorte dela, porque não tinha esses celulares de hoje que filmam tudo, porque o pessoal tinha até filmado para mostrar. Ainda bem, né? Tinha jogado no WhatsApp, Facebook. Aê! Pegamos! Tinha mandado por e-mail para milhares de pessoas, você sabia disso? Sorte dela que não tinha esse negócio hoje. Porque hoje as pessoas estão vivendo um Big Brother, meu. Você fizer qualquer gesto, as pessoas estão te fotografando, estão te filmando, e jogando, ó, eu vi, aqui, ó, coitada da mulher adulta, coitada dessas situações que tem na Bíblia, viu? Aí, nessa igreja tinha essa situação,
Sabe o que Paulo diz sobre isso? Paulo diz assim: olha, eu oro a Deus para que o corpo dele seja castigado e a alma dele seja salva. 1 Coríntios 5, ele fala melhor. Paulo pede a Deus que o corpo daquele rapaz que está fazendo tal coisa e não se arrepende seja disciplinado, seja esbofeteado pelo diabo, provado, sabe? E diz para que a alma dele seja salva. Ou seja, se o corpo dele for castigado, ele passar provações, quem sabe ele se quebrante e a alma dele seja salva. Então, às vezes Deus, não estou dizendo que isso é para você, meu irmão, pelo amor de Deus, me compreenda nessa noite. Eu não estou dizendo que isso é você, eu estou pregando a palavra, mas talvez Deus te mantenha desse jeito, para que você possa ter um espinho na sua carne, para que você dependa de Deus e não saia da fé. Você está vendo? Bem-aventurado é o homem que sofre e suporta com perseverança a aprovação, porque dele é a coroa da vida. Para terminar, irmãos, colocar aqui algumas coisas para a gente observar. No lugar de culpar a Deus, quando submetidos às provações, devemos aprender. Lembre-se disso. No lugar de culpar a Deus pelas provações que nós passamos, devemos aprender naquele momento. Devemos aprender. E o que nós devemos aprender? Preste bem atenção. Vamos aqui a partir do versículo 19 para você ver uma coisa. O que é que nós devemos aprender? As recomendações de Tiago. Aprender a ouvir, ou seja, tem pessoas que no momento do problema, da turbulência dos problemas, ela não ouve. Você conhece pessoas assim? Na hora do problema, na hora da aprovação, ela não ouve ninguém. Ela não quer saber, ela não ouve. Então a aprovação é para a gente aprender a ouvir. E também ouvir a palavra de Deus. É isso que nós vimos no verso 19, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. A outra coisa que ele diz no verso 19: tardio para falar, porque no problema, diante do problema, nós, dependendo da pessoa, do temperamento, da forma que ela foi educada, ela tem dificuldade de ouvir na hora do problema. Tem pessoas que ficam na hora do problema, você imaginar uma batida de carro, e ela não teve nada, mas o nervosismo, ela fica tão atarentada, tão nervosa naquele momento, que ela não consegue ouvir. Às vezes tem que chegar uma pessoa e dar uma sacudida nela, porque no estado de choque ela precisa ser orientada. A gente tem que aprender a ouvir, e aprender a ouvir também a palavra de Deus, se você está ouvindo. Segunda coisa que ele diz nesse verso: tardio para falar. Tem pessoas que falam demais. Eu conheço pessoas que falam demais quando estão nervosas. Falam, não parece uma metralhadora, não deixa ninguém falar. Fala demais. Fala muito. E não escuta. Então tem que ser tardio no falar. Tardio no falar. Escute, ouça a palavra de Deus e demore-se em falar. E também ele diz tardio, seja demorado no se irar. Tem pessoas que é igual bateria de celular velho, né? Já viu? Você bota na tomada, não passou um minuto, está todo carregado já. Você diz: oh, gente, foi isso, carregou rápido. Tem pessoas que carregam a bateria rápido demais, né? Se ira rápido demais, né? Pisou no calo, tardio, meu irmão. Seja tardio no se irar. Conselho de Tiago, o irmão de Jesus, discípulo dele, para nós. No verso 20, ele fala também que nós devemos aprender também, despojar-se de si mesmo, da ira, a maldade, e acolher a palavra de Deus com mansidão. Olha, verso 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Pelo que, verso 21 também, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, devemos aprender a nos libertar, despojar das coisas que não agradam a Deus. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Da ira, da malícia, das maldades, de tudo que existe dentro de nós. Se limpar disso, sabe? Se limpar disso e acolher com muita alegria e mansidão a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aí sim as coisas funcionam. 3. A nos tornar praticantes da palavra e não apenas um ouvinte, pois quem apenas é ouvinte e não é praticante, é assemelhado ao homem que apenas se olha no espelho. Já notou quando a gente olha no espelho? A gente olha e se vê no espelho. Você viu? Tem gente que se vê e vê outra coisa. Tem gente que está em forma e se vê uma coisa mais gorda do mundo. Tem outros que se vê no espelho, entendeu? E se sente bem com o que se vê. Tem outros que se vê no espelho e vê uma coisa totalmente terrível. Mas note bem, aquilo que a gente vê no espelho, com o tempo, quando sai daquele momento ali de se olhar no espelho, a gente esquece aquela imagem que estava no espelho. É o que ele está dizendo aqui. A pessoa que não dá crédito à palavra de Deus é semelhante à pessoa que se vê no espelho e depois se esquece do que viu. É isso que ele está dizendo. 4. Mas aquele que atentamente considera a lei perfeita, que é Jesus, a lei da liberdade, que é Jesus, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, é bem-aventurado aos olhos de Deus. Verso 25 nós vemos isso. É completamente bem visto aos olhos de Deus. E 5, para terminar, se supostamente alguém afirma ser religioso e não refreia a língua, está enganando o próprio coração, e sua religião é vã. A religião que é pura aos olhos de Deus, a religião sem manchas, é aquela que ajuda os necessitados. Então essas são as instruções que finalizam aí toda essa palavra do apóstolo Tiago para aquelas pessoas que estavam vivendo naquela igreja. E para nós hoje, essa palavra fica. Certo? Aprovação. A aprovação que passamos, a aprovação de Deus diante da aprovação. E essa avaliação, que diante dessas provações, diante dos problemas, como é que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Como é que eu estou reagindo? E outra, se eu me julgo religioso, se eu me julgo religioso, e sendo este religioso, certo? E eu não dou crédito aos órfãos, aos pobres, aos necessitados, a essa religião não presta, é inexistente, é sem força, não é de Deus. Nesse momento te convido, abaixa a tua cabeça em oração para nós terminarmos nosso culto hoje. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo, por esse momento, e que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a todos nós, com todas as bênçãos que o Senhor já tem, e que nós necessitamos, e o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor também esteja nos auxiliando, nos ajudando nas provações, na perseguição, nas tentações, nos confrontos do dia a dia que o diabo nos coloca. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.